doces pra mim, Jesus me convida, eu sou abraço da vida voando sem perigo, acima buscando do verbo amor, que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bravio, da brisa o amor, da ave o carpinho, de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa gloriosa, ó Deus sem véu, Jesus me revela mistérios no céu. Deus, louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Queridos, nós já vamos ler a palavra de Deus com alegria nesta manhã. Eu quero olhar com você um texto Nós vamos ler a palavra de Deus com alegria, queridos. Nós vamos ler a doce, maravilhosa, preciosa palavra do Deus vivo. Eu convido você para, lendo a palavra de Deus conosco, abrir o coração e meditar nela junto comigo nesta manhã. Eu quero olhar com você no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Nós estamos no terceiro dia da nossa semana de oração e estamos certos de que o Senhor tem cuidado da gente até aqui. Nós não temos dúvida de quem somos, a quem pertencemos. Somos discípulos de Jesus, pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré e estamos caminhando debaixo de uma esperança de que Ele virá para buscar a cada um de nós. Nós vamos estar com Ele daqui a pouquinho, desfrutando e gozando de todas as maravilhas que estão reservadas nos céus de glória para o coração de todos aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor. Eu quero olhar com você o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Quero voltar a olhar com você para o capítulo de número 3.
Jesus, o Filho do Deus vivo, é aquele que veio para refazer. Ele é aquele que veio para remodelar. Ele é aquele que veio para reconstruir. Ele é aquele que veio para restaurar. Ele é aquele que veio para restituir. Ele é aquele que veio para sarar. Jesus, Filho de Deus. Ele é aquele que veio para refazer. E nós nos alegramos com isso. Nos alegramos porque sabemos que Ele é o que veio para refazer. Marcos capítulo 3, verso 1 em diante diz: Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar o homem no sábado. E ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou, zangado e triste, para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus está onde estão pessoas necessitadas. Jesus se revela aonde estão pessoas necessitadas. Jesus vai aonde há pessoas necessitadas. E essas pessoas podem ser pessoas que estão dentro de uma sinagoga, como é o caso que acontece aqui, com essas pessoas que estão dentro da sinagoga. Ou ele vai até onde estão as pessoas que estejam também fora da sinagoga. Em Lucas 5, a Bíblia diz que Jesus falava as suas palavras, trazia os seus ensinamentos, compartilhava a mensagem do reino com as pessoas do barco de Pedro, à beira de um lago. Porque ele viu dois barcos ali, e diz a Bíblia que entrou em um daqueles barcos, que era o de Pedro, e ficou pregando a partir daquele barco. Porque ali haviam pessoas na beira do lago que estavam tão necessitadas quanto as pessoas que Marcos capítulo 1, verso 39 diz que Jesus encontrou dentro das sinagogas. E essa manifestação, essa operação, essa ação de Jesus dentro da sinagoga, olhando para o registro de Marcos do capítulo 1 até o capítulo 3, ela já está vindo desde o capítulo de número 1, lá pelo verso 21 em diante, até o verso de número 39. Porque ele entra numa sinagoga, sai dali, vai para a casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, dorme lá um tempo, depois, na madrugada, sai, vai para um deserto, e quando sai daquele deserto, volta a caminhar pelas sinagogas. E ele vai porque ele sabe que para cada culto, para cada dia, para cada momento, sempre há um coração, 2, 3, 4, sempre há corações carentes, sempre há corações necessitados, sempre há pessoas precisando de uma palavra de vida,
de uma palavra de esperança, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de renovação. E nesse dia que Jesus está entrando na sinagoga, o texto de Marcos 3, verso 1 diz: outra vez voltou à sinagoga. E ele volta e voltará tantas quantas vezes for necessário. A partir daqui, porque ele sabe que sempre na sinagoga, ele sabe que sempre onde estão pessoas, eu repito isso, haverá alguém necessitado. A grande questão é qual a necessidade dessas pessoas. E olhando para esse capítulo 3, a pergunta que fica é qual a necessidade específica de uma das pessoas que estão aqui na sinagoga, para quem Jesus vai voltar a sua atenção e o seu olhar. Porque onde há pessoas, há necessidade. Se nós olharmos para Mateus, no capítulo 4, verso 23, que diz que Jesus percorria toda a região da Galiléia, nós vamos perceber que a Bíblia diz que multidões vinham ao encontro dele. E cada uma com a sua necessidade. Haviam pessoas que precisavam de uma ação de Jesus na sua mente. Outras precisavam levantar da maca, do leito que estavam porque eram paralíticas. Outras andavam com dificuldade, eram coxos. Outras pessoas vinham trazendo a sua deficiência visual. E todas essas de Jesus tinham a sua atenção. Atenção essa que fazia com que Jesus mostrasse a elas que se era para restaurar, era para curar, era para levantar, não importa onde estavam. Se no caminho da Galileia, se numa sinagoga, se num barco, se na casa da sogra de Pedro, como ele fez muitos milagres ali, e diz Marcos 1, verso 33. Para ele o que importava era achar a necessidade de cada um e trabalhar por essas vidas conforme a necessidade de cada um. Então Jesus volta outra vez para a sinagoga. E ele está voltando porque ele sabe que ali tem gente necessitada. O que chama a atenção é que essa necessidade é uma necessidade que está visivelmente exposta. Porque aqui a necessidade que será revelada não será a necessidade apenas de quem Jesus vai curar, mas a necessidade daqueles que estão ali no meio e que se revelam como gente que entende bem de sinagoga, que entende bem de culto religioso, que entende bem de lidar com um ambiente onde a construção que é feita é uma construção pautada em regras e uma direção antiga. E essas pessoas estão ali, vivendo igreja, colocando, claro, dentro da linguagem da época, vivendo uma experiência nas sinagogas, ou nessa sinagoga de forma específica, de cultuarem, de ouvirem uma palavra, mas de viverem um ciclo de repetição quanto àquilo que viviam, de modo que não se abriam para nada novo de Deus, não se abriam para nada glorioso, poderoso, sublime, extraordinário da parte de Deus. E quando a gente fala sobre isso aqui, a gente precisa, no nosso coração, levarmos em consideração que todas as vezes que Jesus entrou numa sinagoga, havia essas resistências de gente que não se abria para nada de novo. E a grande pergunta que fica é:
Será que Jesus se alegrava com isso? É claro que não. Ele nunca se alegra quando corações se acostumam com o culto, se acostumam com o ambiente da religião, se acostumam com a proposta litúrgica da religião sem expectativas de coisas novas nele. E era isso que havia se transformado algumas sinagogas. Leia depois Lucas, capítulo 11, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10 ao verso 17, e veja o que eu estou dizendo. Logo ali você vai perceber que haviam resistências do coração das pessoas dentro dessas sinagogas para o que era novo. Era Jesus chegar para curar, chegar para restaurar, havia pessoas que resistiam. E ele ficava incomodado com isso. No mínimo, dentro desse capítulo que lemos aqui, o texto diz para mim e para você que ele ficou indignado com a dureza do coração das pessoas. Dureza essa causada por um culto envelhecido, dureza causada por uma religião envelhecida, dureza causada por uma liturgia envelhecida. E eu não estou falando aqui no caso de marcos antigos, porque a Bíblia orienta a não remover os marcos antigos, porque eles servirão sempre de referência e de padrão para a vida daqueles que vêm depois, de caminho. Mas a grande questão aqui é como o coração fica enraizado àquela proposta de liturgia, de culto repetitiva que eles vivem. E é por isso que gente entra com as suas necessidades e sai com as suas necessidades. E não tem essas necessidades mudadas, transformadas e supridas de forma nenhuma, de forma alguma. Então Jesus entra outra vez, diz Marcos capítulo 3, na sinagoga. Jesus entra, vou repetir, outra vez na sinagoga. E aqui entra a questão que mexe com a minha vida, que mexe com a sua vida, que mexe com o meu coração, a questão que mexe com o seu coração. Tanto eu quanto você, todos nós, temos no nosso coração essa necessidade de que ele entre outra vez. Jesus entrou outra vez para trazer o que antes talvez não houvesse trazido ali. Jesus entrou outra vez porque talvez quem ele foi atrás não estivesse na primeira vez ali, ou em outro momento que ele entrou ali. Jesus entrou outra vez porque de repente marcou aquele lugar para ser o lugar onde ele começaria a ficar mais atento e a revelar para aqueles que estavam com ele, que eram os seus discípulos, a necessidade de ficarem mais atentos à fúria e à raiva daqueles que haviam se habituado ao que era velho e não se abria para o que era novo de Deus nas suas vidas. Por que eu digo isso? Porque esse texto ele não termina dando uma ênfase no milagre, mas na ira, na revolta, na fúria. E se tem três coisas que a gente percebe aqui. Dentro desse texto, elas estão no verso 2, no verso de número 5, no verso de número 6, é que havia um espírito ou um coração, ou corações movidos por um espírito acusador. A Bíblia diz que buscavam do que acusar Jesus. Não para aí, diz que revelavam um coração endurecido com relação a Jesus. E diz a Bíblia que julgavam no coração o que ele estava fazendo naquele dia e diziam, olha ele, já vai quebrar aí
as regras e vai querer fazer milagre dentro da sinagoga num dia como hoje. Porque para eles, aquilo que era dia santo ao Senhor, e que tinha significado de santo não por causa do dia, mas por causa de quem desse dia reservasse para dar a Deus o que Deus merecia receber, que era o louvor, a sua consagração e a sua gratidão. Mas eles ficam ali com aquele coração de quem diz, será que ele vai fazer milagres hoje aqui de novo? Num dia de hoje, porque o dia santo para eles, como eu disse e repito, era um dia proibido para milagres. Na verdade era proibido para tudo, e Jesus vem e diz, tudo depende da necessidade. Porque quando ele foi curar a mulher encurvada, teve gente lá, não é o principal da sinagoga, que disse, eles têm dias para vir buscar milagre. E era uma mentira, porque não acontecia milagre há muito tempo na realidade de vida do povo. Por quê? Por causa desse ambiente que se acostumou com aquilo que era religioso. E isso talvez seja uma coisa que você ouça de forma natural. Porque talvez você respire a experiência de ir para um culto, e o culto, para você, faça sentido ou não, é um culto. Mas se você é daqueles que já experimentaram Jesus na vida de verdade, e já viveram a graça, a glória de Jesus de forma intensa sobre o seu coração, trazendo a você uma revelação de quem Jesus é na sua plenitude, você vai, você volta e o coração fica incomodado com aquilo. Principalmente se o ambiente que você vai, principalmente se o ambiente que você está, ele é substituído de ambiente de glória, de ambiente de bondade, de ambiente de graça, de ambiente de vida, de ambiente de esperança, para qualquer outro tipo de ambiente. No caso aqui, um ambiente de espíritos acusadores, um ambiente de corações indignados com o bem praticado por Jesus, um ambiente de corações que dizem, vamos matá-lo porque ele chegou aqui para fazer milagre no dia que é proibido milagre aqui. Esse tipo de ambiente causa desconforto. E eu quero dizer aqui que esse tipo de ambiente, esse tipo de gente, esse tipo de coração, eles acabam atrofiando ainda mais as mãos dos homens e das mulheres que têm a mão mirrada. Por quê? Porque essa era a necessidade de quem estava ali. Tinha uma mão mirrada, convivia com ela, lidava com ela, ia e voltava com ela, mas talvez tivesse boas expectativas de viver alguma coisa um dia com relação a uma restauração na sua mão. Mas como viver essa restauração se o ambiente é o ambiente da acusação? E aqui duas coisas a gente precisa considerar. Jesus vem para refazer esse olhar dos que estão dentro do ambiente de culto, para que eles comecem a perceber que eles não estão ali para empatar, para levantar barreiras, levantar muralhas, mas para abrir portas. E somente mudando a mentalidade e o coração, quando alguém quer, é que essas pessoas começam a enxergar o que Jesus quer que elas enxerguem. Por outro lado, Jesus vem para refazer o que aquele ambiente já não está gerando no coração das pessoas que vão ali. E eu acho isso interessante. Porque pelo que me consta, a sinagoga ela está com um bom número de pessoas ali que se acostumaram com essa realidade de ir e voltar. E não ouvir uma palavra que mudasse, que transformasse, que trouxesse
vida do Espírito de Deus para o coração de quem estava inserido dentro daquele contexto. E aqui é onde entra a grande dificuldade de muita gente no que diz respeito a viver os milagres de Deus. Por quê? Porque se conformou. E deixe-me dizer aqui que eu não penso que isso é um privilégio de fariseu, isso é um privilégio de religiosos que ministram ali, isso é um privilégio de pessoas que estão ali apenas, mas também desse que está ali como homem da mão mirrada. Ele está simplesmente no meio da turma que se acostumou, eu vou, eu volto. Embora Barclay diz, que é um comentarista bíblico, que a realidade de culto desse homem era uma realidade à parte. Ou seja, ele sendo quem era, com a mão mirrada que tinha. Ele não era para estar dentro da sinagoga e tendo acesso ao meio da sinagoga, como Jesus foi lhe dar acesso. Ele era para cultuar num lugar à parte, porque assim viviam as pessoas doentes da época. Havia, querendo ou não, um tipo de segregação. Assim como em outrora houve segregação racial, enfim, havia aquela coisa de vocês ficam ali e nós aqui. Vocês, se forem tomar água, tomem água no bebedouro de lá e a gente toma no de cá. A gente vai lidar com um ambiente apenas de gente que está bem, perfeita e aparentemente bem organizada. Não importa o que elas são por dentro, o que importa é que elas cheguem com a mão direitinha, com os pés direitinho. Não pode ter alteração nos ossos, não pode ter alteração no corpo, não pode ter alteração nos olhos, não pode ter nenhum tipo de deficiência, porque se tiver, não cabe, era o que eles diziam, dentro da nossa sinagoga. E esse era um grande problema para eles, porque por mais de uma vez, se você ler o Evangelho de Lucas capítulo 5, você vai ver que por mais de uma vez houve reclamações, questionamentos sobre várias coisas que tinham a ver com Jesus e os discípulos. Entre elas, por mais de uma vez se reclamou e se falou que Jesus se assentava com pecadores, com publicanos, e que o negócio de Jesus era estar perto de gente doente. E foi necessário Jesus dizer que os sãos não precisavam de médico, mas os doentes. Mas mesmo assim, a resistência do coração era muito grande. Porque eles não entendiam que Jesus veio para refazer, remodelar. Jesus veio restabelecer. Jesus veio reconstruir, veio renovar. E eles não entendiam isso. Então ele começa por essa mudança com relação ao ambiente onde esses homens estão, onde as regras dizem não pode milagre, não pode ação de Deus, não pode poder de Deus, não pode manifestação de Deus, não pode ação de Deus nesse dia proibido. Nesse dia proibido. Não pode, não pode, não pode. E eu acho uma coisa bacana, eu acho até bonito. Que a gente faz bonito na frente das câmeras. Todos nós, a maior parte da gente que convive com o altar da igreja, com o culto, com Bíblia, a gente faz bonito diante das câmeras. A grande questão é que para a gente, dentro da sinagoga, no dia a dia, o pau quebra. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu vi uma matéria até interessante sobre o crescimento e a multiplicação dos evangélicos no Brasil. Eu achei uma coisa até interessante como a gente, diante da câmera, a gente consegue se juntar com os colegas, parecer que está orando com os colegas.
parecer que a gente está convivendo bem com os colegas. E de verdade o trabalho da Igreja de Jesus, ele é extremamente relevante e importantíssimo. E isso, principalmente quando se prega Jesus como ele tem que ser pregado. E se anuncia que ele veio com esse objetivo de restaurar, de reconciliar, de refazer, de levantar, de mudar, de abençoar, de sarar. Quando nós apresentamos Jesus como aquele que eu me lembrava hoje ainda da pregação tão simples que ouvi sobre ele, do cego de Jericó, que me tocou de uma forma tão profunda. Porque se dizia naquele tempo, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu, e era o suficiente para aumentar a fé de qualquer pessoa em Jesus. Então, quando se anuncia que Jesus é de verdade, aquilo que a gente está anunciando promove libertação, transformação, gente sai do limbo, gente sai do inferno, gente sai de dentro do buraco, gente sai do pior lugar onde a sua existência possa estar habitando, porque quando chega Jesus, chega a luz, chega a vida, chega a graça abundante, chega a favor, chega a misericórdia, chega a compaixão, chega a bondade. Quando chega Jesus, chega tudo que qualquer pessoa poderá andar o mundo todo e, como disse Jesus, ganhar o mundo todo e não achará, só nele. Porque ele disse que é caminho, ele disse que é verdade, ele disse que é a vida. E ele mesmo disse na sua ressurreição: todo o poder foi me dado pelo Pai, para fazer, para distribuir, para compartilhar com quem ele quisesse, do jeito que quisesse, da forma que quisesse. Porém, isso é quando a gente cumpre a nossa missão de anunciar Jesus. Mas esse tipo de transformação, esse tipo de obra, acontece por causa de Jesus, somente por causa de Jesus. Não tem a ver com A, com B, com C. É quando a gente foca em anunciar a Cristo e esse ressuscitado, morto, crucificado e ressuscitado. Por outro lado, a gente pode anunciar qualquer outra coisa. Vai servir apenas para a gente poder trazer lições para o dia a dia da vida e para a orientação e instrução de pessoas quanto à sua caminhada de relacionamento. Mas elas só vão viver uma mudança se elas reconhecerem o senhorio de Cristo sobre suas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muita sinagoga espalhada. E deu para ver bem na reportagem. E deve estar cheio de crente aí, orgulhoso. Olha, como eu, como crente, faço parte de igrejas relevantes, de instituições relevantes, porque na verdade se fala ali apenas de instituições, e tudo que tem a ver com instituição está ligado ao CNPJ da instituição, mas não está ligado à vida de Jesus, porque a vida de Jesus ela se manifesta no organismo vivo. A questão é que nenhuma matéria se preocupa em definir o que é igreja, porque ninguém abriu a Bíblia para falar o que é igreja dentro de uma matéria como essa, que se fala de experiência pessoal, e eu acho isso maravilhoso. Aconteceu comigo, eu fui transformado, tem acontecido assim aqui, e houve uma transformação, isso é maravilhoso, porque o Evangelho chega e transforma, Jesus chega e entra com vida. A questão é o que a gente como igreja está refletindo. A questão é o que a gente como crente está sendo. Que será que o trabalho da gente está tão relevante ao ponto da gente estar buscando os colegas que a gente mesmo matou no caminho? Será que o trabalho da gente está tão relevante assim? Ao ponto da gente considerar os colegas que a gente mesmo feriu, empurrou, massacrou,
perseguiu por inveja, por ciúme, por raiva, por ódio, enfim. Será que as nossas mãos estão estendidas de verdade? Ou a gente está fazendo uma cena bonita para simplesmente entupirmos o templo de gente e essas pessoas que vão para lá, elas entram e saem com a mão mirrada? Isso é apenas uma palavra para refletir, porque eu não sou e nem tenho voz para protestar contra nada. Fica o protesto do Espírito Santo que traz a palavra e que se incomoda quando vê gente entrando na sinagoga e saindo da sinagoga apenas dizendo: eu faço parte desse negócio tão grande aqui, eu faço parte dessa coisa gigantesca. Mas não é o fato de alguém dizer: sou igreja, faço parte da igreja, que revela na essência que aquela criatura, aquele indivíduo, aquela pessoa é a igreja. É claro que tudo isso que é feito tem a sua importância em uma época de tanta coisa que está acontecendo nesse mundo, do declínio. E é de assustar. Ontem eu ouvia alguém trazendo uma informação sobre como cresce o número de ateus no mundo. E no que diz respeito a homens e mulheres de fé, e isso pensava-se a princípio em lugares aí como a Europa, outras partes do mundo, aí como Estados Unidos, enfim. Mas eu penso que a realidade descrita de verdade ali, ela se aplica dentro do nosso país. Porque o percentual de gente de fé, conforme a pesquisa, estava ali alguns poucos porcentos a mais dos ateus, de modo que essa coisa estava se igualando. E aí você anda dentro da Europa e outros lugares, aonde já houve grandes avivamentos e grandes coisas. Hoje quem manda na cabeça das pessoas é Mamon. Em muitos desses lugares, e colocando com outras palavras, quem manda na cabeça das pessoas é o materialismo e o dinheiro. E eu sei que isso tem a ver com esfriamentos, eu sei que isso tem a ver com o final dos tempos, eu sei que isso tem a ver com o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo de número 3, que seriam dias trabalhosos, difíceis, que seriam dias marcados pela maldade humana contra o próprio ser humano, enfim, seriam dias complicadíssimos. Eu sei disso, eu entendo isso, eu já leio isso há anos na minha vida. Mas eu não posso deixar de considerar e agir como boa parte, como um hipócrita. Conforme Jesus disse em Mateus 23, gente que caminha, mas que é um sepulcro caiado, uma boa aparência, mas por dentro podre. Eu não posso ser hipócrita e dizer que todo esse ateísmo é resultado apenas da descrença na Bíblia, da descrença na fé, mas eu tenho também que dizer que muito desse ateísmo é a falta de enxergarem 100% de Jesus na manifestação nossa como igreja. E aí eu digo, igreja institucional, aonde Jesus dificilmente vai se revelar. O que se revela ali são números, são metas, são determinadas coisas. E como eu falo com pastores e me acostumei a falar com obreiros, evangelistas, pastores, em escola de obreiros e em trabalho com lideranças, enfim, ao longo dessa minha jornada de vida, eu posso falar. Porque se baseia em meta, mas não no organismo vivo.
Porque a igreja de verdade ela é composta do Pedro, do Tiago, do João, vivendo uma experiência de caminhar como Jesus. O que é um desafio para ele, porque isso não significa que ele será perfeito. Até porque a proposta é ele imitar. Então ele vai tentando todo dia respirar Jesus e quando erra diz errei, me arrependo, volto, vou melhorar. E ele vai até que chegue o tempo do aperfeiçoamento total e pleno, que será na glória eterna. Então por que eu estou falando isso? Porque quando eu leio esse texto de Marcos capítulo 3, eu sei de gente que está indo e voltando para as sinagogas. Toca na sinagoga, canta na sinagoga, mas está saindo de dentro dela todo dia com a mão mirrada, porque quem está lá está preocupado com a boa estrutura e diz, olha que igreja incrível, eu sou líder aqui. Mas não sabe particularmente o nome de 90% das pessoas que entram ali. Eu sei que isso depende também da memória de alguns, mas o fato de ser pastor junto de ovelha faz com que você conheça um pouco de cada um. Saiba. Eu conheci um pastor que eu fiquei em pé do lado dele em um culto. Me chamou a atenção de uma forma muito grandiosa, na forma dele agir, na forma dele atuar. Porque eu vi em um culto com mais de 600, mais de 400, 500, 600 pessoas participando. Todas elas que iam passando junto da gente, ele chamava elas pelo nome, conhecia elas pelo nome. É claro que no trato, sempre tratou ali como ovelha, filho, filha, querido, querida, mas ele conseguia chamá-las pelo nome. E um dia eu perguntei a ele como é que o senhor consegue isso. É muita gente para lembrar. E tem gente que chegou hoje aqui a primeira vez, talvez foi informado que veio visitar, que estava ali alguém. Mas como é que o senhor guardou tão rápido? E ele simplesmente dizia, é uma relação de convivência, pastor e ovelha. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Porque eu sei que onde há isso, dificilmente quem entra com a mão mirrada sai dela com a mão mirrada. Não, pastor Jefferson, é que o senhor está falando aí, mas o senhor não entende que é importante se falar que a igreja tem feito um trabalho relevante no Brasil? Eu digo que há vidas que são de Jesus e que estão fazendo um lindo trabalho. E essa é uma das partes que eu estou destacando, porque Jesus vem para refazer essa visão. Quando ele toca num cego, ele quer trazer visão. Quando ele toca nas pernas de alguém, ele quer refazer, para que a pessoa tenha uma capacidade de andar e, quem sabe, andar de uma forma até diferente dos caminhos que andava anteriormente. É para isto que diz a Bíblia, se manifestou o Filho de Deus, 1 João 3,8, para desfazer as obras do maligno. E ele veio, disse Jesus, para buscar e salvar o que estava perdido, de modo que ele não quer que ninguém,
entre na sinagoga e saia da sinagoga como esse homem da mão mirrada, lidando com uma convivência onde se diz ele está à parte. E se você disser para mim com toda sinceridade, eu vou lhe responder, mas se você disser para mim, o senhor se sente representado por gente que está por aí espalhada? Eu prefiro olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Porque Jesus está aqui interessado nos homens da mão mirrada. Eu não quero aqui entrar em determinadas situações que levam quase sempre um grupo grande de pessoas a se sentirem mal quando a gente fala de determinadas coisas. E nem preciso, porque está na cara de todo mundo, e enquanto vida Deus nos der, nós vamos estar vivos, assistindo a cada dia coisas e mais coisas surgindo daquilo que é apenas institucional e que tem a ver com o movimento gospel e não com a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela é aquela que está ligada ao cabeça e ela não tem perdido tempo com outra coisa a não ser anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Agora Jesus está entrando outra vez na sinagoga. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que a sua casa é alvo de Jesus. O seu lar é alvo de Jesus esses dias. Talvez por alguma situação, as primeiras entradas de Jesus na sinagoga não causaram nenhum impacto na vida desse homem, talvez ele nem estivesse lá. Mas Jesus deve ter marcado o dia de voltar. Eu já falei aqui, ele volta outra vez quando ele quer achar alguém. Mas hoje a palavra ela é diferente. Se necessário voltar, ele volta. Se necessário entrar outra vez, ele entra. Se necessário aparecer de novo, ele vai aparecer. Eu vim avisar aqueles que estão com a sua necessidade exposta, dizendo: até quando eu vou continuar assim? Porque no currículo de alguém pode haver lá o tanto de vezes como experiência que entrou e saiu, foi e voltou, e as coisas não mudaram, não modificaram, não aconteceram, porque talvez tudo que você viu e tudo que você esteve ligado tinha a ver com aquilo que é institucional. Não sou contra nada disso, acho importantíssimo. Mas não é isso que define o que somos. Não é uma cobertura religiosa, uma vestimenta religiosa, uma cara religiosa que vai fazer diferença. Mas é a essência verdadeira da presença de Jesus entrando na sinagoga dizendo: eu vim outra vez aqui para mudar o que ninguém está conseguindo mudar, para transformar o que ninguém está conseguindo transformar, para restaurar o que ninguém está conseguindo restaurar, para refazer o que ninguém está conseguindo refazer, para abrir o que ninguém está conseguindo abrir, para realizar o que ninguém está conseguindo realizar. Eu creio no poder de Jesus Cristo para fazer além do que você pensa, além do que você pede. Se necessário for, ele virá outra vez aí na sua vida. Agora Jesus vem outra vez. E aqui ele encontra essas duas coisas que eu estou destacando. Primeiro, espírito de acusação ali, coração indignado, coração resistente, endurecido, gente com vontade de matá-lo. É isso que Jesus acha em primeiro lugar na sinagoga. Segundo, gente que vai, gente que vem. Gente necessitada de idas e vindas. Mas que diz o texto
sem transformação. E aí se tem uma sinagoga santa, se tem o dia santo, se tem gente com roupas, entre aspas, santas, se tem gente com um histórico religioso e de uma aparência santa, mas na essência está faltando vida de Jesus. Então Jesus vem e diz: eu não vou deixar esse ciclo permanecer de gente que vai, de gente que volta. E as coisas não acontecem, não mudam. E é isso que eu vim te avisar. Que ele veio para refazer as coisas, porque ele vai promover uma mudança na sua história. Por quê? Porque eu não estou vendo você como parte desse grupo religioso aqui, de coração resistente. Alguns desses talvez estejam até aparecendo aí nesses documentários de igreja multiplicadora e de igreja que cresce. Deve ter lá uns fariseus por ali. Tem. Sempre tem. A grande questão aqui é que eu vejo você como esse necessitado da mão mirrada. E esse necessitado da mão mirrada me chama a atenção aqui. Eu sei que você que ama os famosos, você que é louco pelos famosos, eu sei que você que tem um coração apegado demais aos famosos, quando me ouve trazer uma palavra tão séria e ao mesmo tempo simples como essa, talvez o coração fique resistente, talvez você diga, não fale não. Talvez você diga, não gostei muito. E eu respeito você. Mas eu preciso dizer, Jesus está entrando outra vez porque ele quer achar os deficientes que estão indo, voltando, as que não estão fluindo, saltando, não estão saindo vibrando, alegre, sorrindo, motivados. E isso está acontecendo porque a gente está cheio de preocupações com uma série de coisas. Gente, não sou eu que estou dizendo. Brigue com Pedro, que ditou para Marcos escrever isso aqui. Em Marcos 3, versos 2. O verso 2 diz: eles o espreitavam para ver se o curaria no sábado. Pelo amor de Deus. Gente que está no culto, gente que está na reunião com essa preocupação. Será que ele vai curar aquele ali no dia de hoje, logo no sábado, que é proibido o milagre acontecer? Mas pode ter certeza que se a necessidade fosse deles, eles seriam o primeiro na fila do SUS. Ou no caso de alguns dos melhores hospitais da América. A grande questão aqui é outra. Jesus não veio por causa do dia, não veio por causa da sinagoga, não veio por causa da estrutura, não veio por causa da liturgia, não veio por causa da liturgia. Ele está entrando outra vez porque ele sabe, a cada reunião tem gente que vai, gente que vem, mas a história permanece no mesmo ciclo. E está na hora de tirar essas pessoas deste ciclo e colocá-las com os pés no caminho, mas restauradas. E é isso que ele quer fazer você viver. Ele veio para remodelar, ele veio para refazer, ele veio para reconstruir, ele veio para fazer as coisas de novo. Ele está dizendo, vem para cá que eu tenho vida para você. Agora é claro que para quem se sentiu acuado a vida toda, é difícil vir, é difícil estar, é difícil chegar.
Pastor Jefferson, eu não tenho medo de falar algumas coisas que isso pode estar custando a sua agenda. Já está custando a minha cabeça faz tempo. Mas vou para o céu porque Jesus vem. A questão é que se você não jogar no time da grande maioria, você é escanteado. Esse homem, diz a Bíblia, ele não estava como alguém que tinha direito ao lugar central da sinagoga. Tinha que ter ali um quartinho, um lugar de onde ele ouvia o culto e as coisas que aconteciam ali dentro. Seria bem essa a ideia. Ele é um homem à parte do ambiente da religiosidade ou da religião. Aí Jesus entra outra vez. Como quem diz, cadê os necessitados? E aí ele encontra aqueles corações inflamados, dizendo, lá vem ele de novo para cá, no dia de sábado. Será que vai querer curar? E eles já percebem que Jesus entra na sinagoga, não é de olho neles. Porque Jesus os observa, mas ele olha de verdade é para quem precisa. E aí ele olha para o homem da sinagoga. Eu gosto disso, porque ele não está perguntando quem é você nessa sinagoga. Porque títulos provavelmente ele não tem. Jesus também não está perguntando a ele, olha, qual a tua condição social? Me diz aí qual a tua posição. Também não está interessado nisso. Ao mesmo tempo que Jesus também não está preocupado se ele é um cara influente. E que tem muito. O que é bom para aqueles que têm muito e que se tenha mais. Principalmente se o coração não girar em torno apenas do iPhone que se quer, mas se envolve missões, vidas, histórias, pessoas carentes e necessitadas, porque Deus não te faz acumular com o objetivo de você ficar apenas com seu bezerro de ouro ali. Tudo que ele te dá é para você ser um instrumento de graça para outras vidas e outros corações e gente que ele vai pondo no teu caminho. Porém, Mamon vai lhe dizer o contrário disso, pode ter certeza. E o diabo também. Mas deixa eu dizer aqui, que Jesus chega nessa sinagoga de olho no necessitado. Então o que é que Jesus vai fazer aqui? Quando ele entra para refazer, ele vai fazer algumas coisas aqui. Porque ele sabe que ele não está lidando com alguém que seja benquisto. Por que não é? Porque a deficiência não faz bem-vindo na sinagoga. E é simples. É simples de entender. Eu lembro que eu, uma vez, estava numa determinada festividade e houve uma programação à tarde, à noite, e eu sempre sou e serei sincero nas minhas colocações quanto a algumas coisas, seja com quem for, no sentido de pastores, obreiros, ou que seja, ou com relação ao culto ou que me é perguntado. Mas eu lembro que eu estava nesse ambiente dessa festividade, tinha uma programação à tarde e à noite. E na programação da tarde tinha algo ali que acontecia, de ministração, enfim, e à noite teria a ministração, que seria justamente o momento em que eu estaria também ministrando com algumas outras pessoas também que estariam ali. Só que avisaram, né, ao chefe da sinagoga que chegou algumas, entre aspas, e por que não dizer sim, algumas autoridades chegaram ali. E ele queria compartilhar para aquelas autoridades que a igreja dele, que o culto da igreja dele era um culto extremamente equilibrado e tal. E aí ele disse para mim, Jefferson, eu não vou te deixar pregar, porque eu vou colocar o fulano de tal e ele vai ministrar. Eu sei as razões pelas quais o fulano de tal ia pregar, que é uma pessoa também que eu tenho o maior respeito e carinho, mas
O que estava programado não era aquilo. É que quando chegou às determinadas autoridades, ele quis mudar toda a liturgia, a programação, e aí, ó, vocês quando forem cantar, cantem assim, façam assim e tal, muda tudo. Quanto ao louvor, era mais tranquilo. O problema era um pregador cheio do Espírito Santo, inflamado pela palavra, dominado por Deus, abrir a boca, pregar, e a igreja de repente abrir o coração, receber a palavra e se deixar ser dominada pelo Espírito Santo, e orar em línguas, e Jesus curar, e Jesus renovar, e Jesus fazer. O problema era esse. Não dá para ser um culto desarrumado pelo poder de Deus. A história é essa. Eu prefiro um culto arrumado sem poder, sem vida do Espírito Santo, do que qualquer outra coisa com o poder do Espírito Santo operando aqui. E eu entendi. Calado, estava calado, fiquei, e lembro que depois falei alguma coisa com ele em particular. Não convém nem falar aqui. Eu falei como um profeta, como um instrumento de Deus. E no outro dia, pela manhã o senhor prega. E aí você tinha liberdade para fazer tudo, porque justamente nesse dia não tinha ninguém que fosse se escandalizar com a manifestação do Espírito, com a ação do Espírito, com o poder do Espírito, com a autoridade de Jesus manifesta. E eu fiquei pensando, se há tanta pompa quando se chega determinados indivíduos ali, será que essa mesma preocupação há quando chegam os da mão mirrada? É claro que não. E por que isso não acontece? É simples, gente. Não acontece porque esses, só quem busca de verdade é Jesus. É por isso que Jesus volta à sinagoga. E aí, eu estou falando com gente que eu preciso concluir essa palavra agora, mas eu estou falando com gente que está nessa classe dos necessitados. E eu também estou. Porque eu preciso que Jesus me visite todo dia, você também. Porque Jesus vai quando outros não vão. Jesus vai quando outros não vão. Você já deve ter ouvido alguém dizer: aqui, pastor, não morre por ovelha. Você já deve ter ouvido, como eu ouvi, assentado em um púlpito, vendo alguém dizer: caia fora daqui. Colocando gente dali para fora, vai embora. Não, isso não tem a ver com Jesus, isso aí é outra coisa. Isso tem a ver com CNPJ, tem a ver com instituição, tem a ver com parede. Com Jesus, vida é prioridade, corações são prioridade, almas são prioridades, e é por isso que eu quero que você se apaixone por Ele. Passe a amar a Jesus acima de tudo e de qualquer coisa. Porque Ele disse: olha, esses aqui que fazem a vontade do meu Pai são meus parentes, são os que estão ligados a mim, são os que têm conexão com o meu coração. Por esses Ele vai lá. Então Ele chega nessa sinagoga. Essa mensagem vai para outros lugares daqui a pouco. Jesus vai outra vez atrás dos necessitados. Agora ele chega nessa sinagoga e faz o quê? Bom, ele faz 3 coisas aqui. E eu quero destacá-las para a gente poder terminar. Mas é uma palavra que alcança você hoje. Porque você é esse que carrega a sua deficiência. Seja ela aquela que está exposta e à mostra, porque todo mundo vê que é uma mão mirrada,
Ou seja, aquelas deficiências que você carrega que ninguém sabe. E que a gente tem. E que a gente precisa ser corajoso para ser transparente e dizer: temos nossas limitações, deficiências, e graças a Deus por isso. Porque senão eu e você pensaríamos que somos salvos por causa da gente. Como se a gente aguentasse a cruz, a zombaria, os chicotes, as marcas. Mas foi ele quem carregou a cruz sobre ele e trouxe à sua cabeça aquela coroa de espinhos. Então ele entra na sinagoga e entra outra vez, e eu vim falar desse Jesus que não desiste de entrar até achar a gente, não desiste de ir até achar a gente, até que a gente revele, até que a gente mostre, até que a gente chegue, até que a gente se mostre, até que a gente apareça, até que a gente diga: sou eu! E aí não tem culpa que prevaleça, não tem acusação que prevaleça, não tem ação contrária do diabo que prevaleça, porque ele pode pegar todo o seu passado, querer jogar na sua cara e todo dia dizer para você: você é isso, você é aquilo, e você dizer para ele: isso foi até Jesus entrar aquele dia na sinagoga. Porque quando ele decidiu aparecer outra vez, ele me chamou para perto. E começa aqui. Olhe para o capítulo 3 de Marcos, veja o que diz o texto. Veja o que diz o texto. Verso de número 3. Então Jesus disse ao homem que tinha a mão seca. E deixe-me abrir um parênteses aqui, porque isso me chama muito a atenção. Jesus está numa sinagoga, e numa sinagoga se fala para todos os que estão nela. Mas ele direciona a sua palavra ao homem, óbvio. O homem tem uma necessidade, Jesus vai tratar da necessidade dele, claro, ele vai falar com o homem. Porém, eu gosto dessa informação de Marcos. Marcos diz que ele tinha a mão ressequida, que ele tinha a mão mirrada, mas era homem. O que mostra que a sua deficiência não anulava a sua força de vontade de vencer. Onde ele estava? Dentro da igreja, dos seus dias, é claro, na sinagoga. O que é que você está fazendo aí com essa deficiência? Era para estar num canto chorando. Eu não. Com ela ou sem ela, eu estou aqui para adorar. Isso é esse homem. Segundo, ele tem uma coragem absurda. Porque ele não era para estar no contexto que todo mundo estava sendo um deficiente. Barclay diz que ele tinha que estar à parte. Logo, esse homem não era para ser visto com a sua deficiência por ninguém, mas ele faz questão de romper os bloqueios e dizer: hoje eu não fico nesse quarto. Eu também sou gente. Eu também tenho vida. Eu também sou alvo do amor de Deus. E ele rompe os limites, rompe os bloqueios, e estes bloqueios que estavam diante dele, ele rompe dizendo: sabe para onde eu estou indo? Eu vou para um lugar que todo mundo está adorando. Detalhe, para chegar lá, o que é que ele tinha que fazer? O que a mulher do fluxo de sangue fez. Porque a mulher do fluxo de sangue, para poder chegar até Jesus no meio daquela multidão, sofrendo com aquela hemorragia crônica, diz a Bíblia que ela precisou ou precisava se esconder, e se escondeu. Esse homem não se disfarça, ele tem coragem, ele coloca a cara.
E alguém dizendo, olha lá, o da mão mirrada, não estou nem aí. Fale de mim o que quiser. Se Deus me quer na presença dele, é na presença de Deus que eu vou ficar. Ele tem coragem de ser esse cara que não esconde a sua deficiência. Chega diante de todo mundo. É por isso que Marcos faz questão de dizer, Jesus falou ao homem. Podia ter dito, Jesus falou ao doente, Jesus falou ao enfermo, Jesus falou ao atrofiado. Não. Jesus falou ao homem que tinha uma mão seca, ou seja, falou ao homem que tinha uma deficiência, mas que não perdeu sua coragem, sua força de vontade, seu ânimo de viver por causa daquilo que o afligia. Com quem Jesus decide falar? Com esse tipo de gente, que era para estar no quarto agora chorando e não está. Que era para estar entregue à depressão e não está. Que era para estar agora atentando contra a sua vida, mas o sangue de Jesus lhe cobre, lhe livra, e ele diz, não, eu ainda tenho vida para viver. Gente que o diabo atormentou e tem atormentado a vida toda, que era para estar olhando para a vida e não vendo nenhum sentido nela, mas decidiu ser uma mulher de fé, ser um homem de fé, com suas dores, com suas crises, com suas agonias, mas dizendo, eu não vou me esconder, eu vou colocar a cara na rua e eu vou para cima. Nós somos convidados a estarmos aqui todo dia com coragem. Você é convidado a adorar, a orar, a buscar a Deus todo dia com coragem. E cada dia que você sai, você diz, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Você está declarando diante de todo mundo, eu tinha motivos para viver amargurado, entristecido, mas não. Eu vou ser um homem diante de Deus, uma mulher diante de Deus, ainda que tenha que aguentar o que for. A rejeição de uns, as pedradas de outro, a indiferença de outro. Meu negócio é com aquele que é o dono de tudo. Eu não vou parar de colocar a cara para fora. Saia da minha frente o diabo, porque eu vou avançar em Deus. Jesus viu o homem, fala com o homem, para depois falar com quem tem a mão mirrada. Para falar com o doente, Jesus primeiro fala com o homem. O homem que diz, estou deficiente, mas estou de pé. Estou passando por esse processo de enfermidade, mas eu estou de pé. Minha fé não esmoreceu, minha força de vontade não acabou, meu ânimo não acabou, a minha vontade de ir, a minha vontade de prosseguir, a minha vontade de produzir, a minha vontade de me multiplicar, a minha vontade de crescer, a minha vontade de avançar, a minha vontade de ser, não acabou por causa disso. Eu continuo de pé e eu estou com o ouvido aberto para ouvir o que Jesus tem a dizer. Jesus fala com ele. Jesus, diz a Bíblia, falou àquele homem que tinha a mão seca. E o que é que Jesus diz a ele? O verso de número 3 diz, levanta-te e põe-te em pé no meio. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está incluindo ele. O que é que Jesus está realizando? Jesus está colocando ele no lugar que ninguém o colocaria. Eu acho que você devia agradecer por isso. Jesus está abrindo para ele uma porta que ninguém abriria. E ele poderia dizer, Jesus, tu sabes que a minha vida não cabe aí no meio. Não por causa de mim, mas por causa dos que se consideram perfeitos e estão aí na tua frente. No meio dos perfeitos, gente imperfeita como eu não cabe, Jesus. E Jesus disse, mas diante de mim cabe. Vem. E chama aquele homem para o meio. Esse homem vem. Então Jesus fala com ele em primeiro lugar. É uma primeira ação. Depois Jesus o chama para o meio. Coloca diante dele.
olha nos olhos dele e não diz, mas eu penso que aquele homem entendeu. Ele não deve ter vindo na sinagoga apenas porque é sábado, porque simplesmente ele queria estar na sinagoga. Ele veio por causa de mim. Para ele me chamar para o meio, ele está comprando briga com muita gente. Quanta coisa Jesus bate de frente por causa da sua vida, por causa do seu coração. É que às vezes você não valoriza isso, é que às vezes você anda como se fosse qualquer coisa nessa terra e esquece que é amado, que é amada, que é alguém marcado, marcada, acolhido, acolhida, abraçado, abraçada. Às vezes você esquece disso. Que você tem um amigo, que você tem um pai, que você tem um irmão, que é Jesus. E ele podia fazer com você o que todo mundo faz, te colocar de lado. Mas ele não. Ele te coloca no meio. Por que ele faz isso? Por que será que Jesus fala? Entenda isso. Por que será que Jesus fala com o homem que tinha a sua deficiência? Por que Jesus chama para o meio alguém que tem essa deficiência? Porque a graça inclui, a graça abraça. A bondade e a misericórdia de Jesus acolhe, ajuda, fortalece, levanta. É claro que eu não estou falando dos corações endurecidos da sinagoga, eu estou falando dos necessitados da sinagoga. Porque para os endurecidos, o texto diz no verso 5, Jesus olhou com tristeza. Vocês estão religiosos, tão santos, ou aparentemente santos, impõem sobre os outros cargas que vocês mesmos não conseguem carregar. Mas para o necessitado ele diz, para o meio. E deixe-me dizer aqui, que duas coisas aqui eu preciso destacar. Primeiro, há um lugar para todo aquele que é necessitado de estar diante de Jesus. Eu vou dizer mais uma vez, e é profético. Há um lugar para todo aquele que é necessitado e está na dependência e diante de Jesus. Se Jesus te chama, é porque Ele tem um lugar para você. Talvez pela porta dos homens você não entrasse. Talvez pela porta de algumas pessoas você não entrasse. Talvez pelas portas que você de repente sonhou, projetou e olhou para elas e disse, eu quero estar nelas, os homens não deixassem você entrar. Porque tem aqueles que batem no birô, na mesa e dizem, aqui não entra mais. Aqui ela não. Tem aqueles que dizem, aqui ela não entra, aqui ele não entra. Aqui eu não gosto de gente como ele, como ela. Não gosta de gente como ele, como ela, que é um necessitado, mas é crente. Mas gosta de alguns políticos, deixa pra lá. Principalmente gente inconversa. Seu colega crente, fiel a Deus, que ama Jesus, não pode sentar do seu lado dividindo um púlpito com você. Mas alguns políticos podem. Por que será? Deve ter suas razões, né? Jesus vai resolver isso a seu tempo. Eu vim falar com os necessitados hoje. O meu negócio não é com essa gente da sinagoga que está aqui querendo matar Jesus na vida das pessoas, que está aqui apenas olhando para ter do que acusar, que está com o coração indiferente e revoltado porque Jesus está dando atenção a um pequenino.
e que tem raiva quando Jesus começa a chamar os pequeninos para o meio. Eu vim falar com aqueles que são necessitados. Tem um lugar para você. A gente precisa entender que Jesus sempre tem um lugar para os carentes. Ele tem um lugar para você. Uma segunda coisa que eu preciso dizer com base nisso aqui, porque ele chama o homem para o meio. Escute, você não foi plantado em lugar nenhum para ser o homem cuja história e o coração é uma história marcada apenas pela sua deficiência. Porque essa deficiência é um detalhe, que o sangue te purifica, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu só vim falar de Jesus hoje. Só quero falar de Jesus. Somente dele. Mas essa deficiência sua é algo que o poder do nome e do sangue de Jesus pode resolver. O seu negócio não está ligado a essa deficiência. Sua vida não se resume a isso. O texto diz que Jesus o chamou. É claro que o contexto aqui, se você for comparar com os textos mais antigos, mais próximos dos originais, é um chamado de salvação, é um chamado de restauração, enfim. Mas pode ser visto e entendido como um chamado para ser uma testemunha de Jesus nessa terra. Por que eu falo isso? Porque ninguém que viveu um milagre com Jesus, mesmo Jesus dizendo não conte, saiu dali sem dar testemunho. Logo eu estou dizendo que ele tem uma vocação para a sua vida que está para além da sua deficiência. Logo, olhe para você com outro olhar a partir de hoje, porque você passou dias da sua vida entendendo que você nasceu para ser esse caos. E não é. Se um dia no meio do caos da sua vida Jesus disse haja luz, pelo amor de Deus, abre os olhos. Ele tem coisas com você nessa terra. Então para de se avaliar por baixo. A não ser que seja aos pés de Jesus. Tirando isso, chega de complexo de inferioridade, que às vezes quer nos habitar pela imposição maldosa de pessoas que compõem um sistema e luta contra a produtividade do nosso coração e o avanço da nossa vida. Nós estamos cercados de um sistema que quer todos os dias dizer: você tem a mão mirrada, não venha para cá. E quantas vezes eu já chorei por isso, você também. Porque você vai entrar por uma porta, eles fecham na sua cara. Porque você de repente vai chegar a uma determinada oportunidade, eles cortam suas asas. Para que você não voe. Porque você começa a dizer: o que eu esperei há anos eu vou começar a realizar e a construir, e eles bloqueiam. Há um sistema violento à sua volta. Mas ouça as palavras de Jesus, que também lidou nos seus dias com o sistema. Em João 16, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, ele disse. Você crê em Jesus? Ele vai te fazer respirar, porque ele tem uma vocação com você. Ele chama você para dar testemunho da grandeza dele. Ele chama você para onde você está plantado e plantada, dizer que ele faz milagres. Onde você encontrar um enfermo, dizer ele restaura. Onde você encontrar alguém caído, prostrado, dizer que ele levanta. Onde você encontrar alguém acabado, destruído, dizer para ele que ele restitui, que ele restaura.
Ele vai te usar com as tuas habilidades, Ele vai usar com os teus dons, Ele vai te usar dentro da capacitação que Ele tem te dado, as habilidades que Ele tem te dado, Ele vai te usar com tudo que Ele tem compartilhado, plantado dentro do seu coração e da sua vida. Este é o momento de Jesus na sua vida. Este é o momento de Jesus na sua história. Por que eu digo? Porque Jesus olhou para aquele homem e disse assim: estende a mão. Jesus, isso não cabe para mim aqui, eu sou um deficiente. Jesus poderia dizer: não cabia até ontem. Não dava e não havia espaço para você até ontem. Hoje eu cheguei na sinagoga. Quando eu não estou na sinagoga, não tem espaço para você que é necessitado. Agora, quando Jesus está, Ele diz: estende a mão. E aqui eu parei num ponto, uma outra vez que falei aqui, que você lembra. Porque duas coisas aqui a gente pode observar. Primeiro, a escolha desse homem, porque ele poderia esconder a deficiente e apresentar a boa. Mas ele não faz. Ele é transparente. Segundo, existe a questão de que aquele homem é um homem, e esse é o ponto que eu quero destacar, que sabe aproveitar a oportunidade. Porque ele sabe que não nasceu para viver com a mão encolhida, mas para viver com a mão estendida. Quando a mão está encolhida, e agora eu não falo só da deficiência física, no caso dele, mas quando a pessoa está com a mão encolhida, ela não consegue adorar a Deus. Eu penso que a mulher samaritana que encontrou Jesus, ela é aquela que estava com as mãos encolhidas. Por isso estava confusa quanto à adoração. Nós devemos, Jesus, adorar aqui nesse monte ou adorar lá? Porque os judeus dizem que é para lá. Nós aqui no meio, desde a divisão depois da morte de Salomão para frente ali, nós estamos vivendo uma outra realidade e dizemos que é para adorar aqui. O que é que tu dizes? E Jesus diz para ela: olha, mulher, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores, e aí eu vou parafrasear, estenderão as mãos. E o Pai que procura os adoradores achará os verdadeiros adoradores o adorando. Não com a mão encolhida, mas com a mão estendida, em espírito e em verdade. Aqui eu encerro e vamos orar. Porque eu digo a você hoje: estende as mãos. Pastor, tem muita gente querendo me ver com a mão encolhida. Não fique como eles querem. Estenda a mão. Por muita gente você não pregava mais, mas você vai continuar. Por muita gente você não orava mais, mas vai continuar. Por muita gente você não cantava mais, você vai cantar. Por muita gente você não era nem mais crente, mas vai continuar. Porque a salvação da sua vida está naquele que te manda estender as mãos hoje. Ele veio para remodelar. Eu falei a princípio, na segunda-feira, que nós somos chamados para remodelar o nosso interior, os nossos pensamentos. Pensamos aqui em Gênesis 45, falando de José. Ontem falamos que devemos remodelar o caminho para que possamos avançar na conquista daquilo que o Senhor estabeleceu para o nosso coração hoje. Eu quero te falar dessa restauração que Ele veio fazer. Porque se você deu passos nesses 2 dias, agora está na hora de Jesus mostrar para você que tem coisas que somente Ele pode fazer. Mas Ele está dizendo antes: estende você.
E essa é a parte que o homem consegue fazer, né? Estender as mãos. Estende a mão. Estende a mão. Essa é a parte que ele consegue fazer. Só que para quem estava com a mão atrofiada, para quem estava com a mão mirrada, para quem estava com a mão ressequida, ou como diz essa versão aqui, a Reina Valera, com a mão seca, ele não podia fazer mais do que estender as mãos. E ele estende a deficiente. Qual é a parte de Jesus? É fazer o que ele não pode. Jesus restaura. Nós estamos firmes em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que diz sempre aos necessitados: há um lugar para você nos braços do Todo-Poderoso. Você vai ficar aonde? Como eu digo sempre, nas arquibancadas da sinagoga, ou vai vir para o meio? Responda a Jesus. Ele te chama para o meio. Vamos orar. Tem muita gente nas sinagogas da vida querendo ver você com a mão encolhida. Mas o meu desejo aqui é ver você com a mão estendida. É ver você de pé. É ver você avançando nas promessas de Deus. É ver você avançando nos planos e nos propósitos de Deus. É ver você vivendo as coisas grandiosas de Deus na sua vida. Tem um lugar para você diante de Jesus. Estende a mão. Vem para o meio. Vem para o meio. Eu vou deixar você por 10 segundos agradecer a Jesus por Ele não ter deixado a sua mão encolhida. Ele está usando a minha boca nos idiomas que ele entende. Menimando turumbuba, e te atata e o idaracando comubas. Quer guiaste labião de homem da cataiada. Eu me muri a semi, estou sentindo a presença do amigo Jesus aqui. Ele é morga, cantada e menino. Loiando, manacando, vianania, suitereria. No iuendere que yadai, ovanovi debian, diovidai, estende a tua mão e vem pro meio. Vem pro meio e estende a tua mão. Abre esta boca onde tu estás. Porque enquanto você está adorando, eu estou contemplando aqui debaixo da revurde de Keios, Adai o Ideriera da Castiovas. No
meio dos mistérios do Espírito de Deus aqui, eu estou contemplando Jesus dizendo que é dia de restauração. É dia de restauração. Querido Jesus, amigo da minha alma, amado do nosso coração, amigo da nossa alma, cobre as nossas vidas com a tua graça agora e tira-nos do alcance daqueles que não promovem vida na vida daqueles que estão com a mão ressequida. Porque sempre vai ter gente indo, gente voltando com a sua necessidade. Mas o Senhor está de olho nisso. E eu creio que tu estás aparecendo outra vez na história deste homem, na história desta mulher, para colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus! Tu estás mudando a história de alguém nesta tarde. Tu estás colocando o caminho para que alguém ande por ele nesta tarde. Tu estás pegando alguém que estava perdido, perdida, sem direção, e estás dizendo: olha, eu ainda tenho negócio contigo sobre esta terra, não vais morrer assim. Neias! Nós não falamos, Pai, contra a tua igreja. Nós amamos a tua igreja. A igreja que de verdade é tua. A igreja que de verdade é tua. Ela é composta desses necessitados que estão carentes desse dia, da tua visitação, da tua aparição, do teu operar, do teu agir, do teu trabalhar. Oh, Jesus, atenta para cada coração neste dia. A gente chorando nessa tarde, a gente se rendendo nesta tarde. Tem gente, Senhor, gemendo aos teus pés nesta tarde. Tem gente dizendo: Jesus, me toca aqui. Toca nele agora, Jesus. Toca nela agora, Jesus. Vai lá e faz o que a gente não pode fazer, meu Deus. Atenta para cada pedido, Senhor, de oração que tem chegado às nossas mãos. Tu conheces a petição do mais profundo coração. E tu podes neste dia marcar esta vida com uma grande e preciosa vitória. Nós te pedimos, estende as tuas mãos e faz as tuas maravilhas acontecerem em benefício do teu filho e da tua filha. Entra com saúde, entra com vitória, entra com mudanças, faça coisas tremendas em favor de cada um. Eu oro, ó Deus, para que haja restituição e restauração na história de todos nós, que cada um de nós venhamos a viver o que tu tens de melhor na nossa vida, Jesus.
enche-nos, toca-nos e nos abençoa. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas que não estão nessa live hoje, que perderam, Pai, a oportunidade de ir assentados à tua mesa se alimentarem desse evangelho puro e simples, esta palavra tão simples, mas que eu sei que tu estás nela. Continua cuidando dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Levanta-os no seu ânimo, levanta-os na sua coragem, levanta-os na sua fé, levanta-os na sua esperança. Faz uma obra poderosa e linda, Jesus. Faz uma obra poderosa e linda, Jesus. Eu te peço para a tua glória. Faz uma obra poderosa e linda, Jesus. Cuida de cada um de nós. Ampara cada um de nós. Trabalha e dá vitória a cada um de nós. Fortalece e sustenta cada um de nós. Eu te peço no nome de Jesus. Perdoa, reconcilia. Recupera, abençoa, abre as portas, honra no caminho, cuida no caminho, sustenta no caminho, trabalha no caminho, Jesus. Tu és amoroso, bondoso, carinhoso. Tu és quem cuida de nós. Tu és quem intercede diante do Pai por nós. Tu és aquele que sustenta a cada um de nós com a tua mão forte e poderosa. E nós cremos poderosamente na tua graça. Por isso eu oro, Pai, por cada coraçãozinho, cada alminha, cada vida, cada pessoa necessitada. Os teus filhos, as tuas filhas. Cuida de cada um, porque são tuas ovelhas. Não pertencem a A, B ou C, nem aqui, nem ali. Pertencem ao Senhor. E o Senhor diz que eles conhecem a tua voz. E o Senhor diz que aquele que o Pai te deu, o Senhor jamais lança fora. Cuida deles, cuida de nós, em teu nome, no poder do teu nome, Jesus. Cuida de nós, cuida da gente em cada passo, traz saúde ao coração, traz vida aos pequeninos, traz alegria aos pequeninos. Nós amamos a vida de cada um deles. Cobre-os com a tua eterna bondade. Eu te peço com todo o amor da minha alma, com todo o amor que tenho por ti, Jesus. Abençoa-os poderosamente. Onde há um coração aberto, que esse mês de abril ainda seja de muita graça, de muitas portas se abrindo, de muitos sinais de milagres, de muitas vitórias da tua parte. Ah, Deus, tu és quem honra o teu nome na vida dos teus filhos. Faz a tua obra, faz a tua obra, porque a tua obra sendo feita é perfeita. Faz como queres, faz do jeito que queres, mas faz o teu nome ser engrandecido na vida de cada um de nós.
de Jesus. Neyaranakandio, Meyenishneyevanandiasemi, Aranutkandio, Benerdia, Nakawanudikone, Vivinada, Ianakawasemi, Meyaranakasto, Novierdadiambi, Meyanakanoki, Komanudi, Emenevi, Vovanácia. Que homem daqui a muita e andar, e o homem dele que me anda aqui, me nome. Andar a caixa no mundo que a semi, a lara come neva semi a vambi. Neriere de que eu vou eliminar da cando como vanaradaiwi. Emelia da cheia, quando como vineia. Semia magori miniribiara daga. Corremi vou e uienitia da casto novinedia. Eleridiara da cawanuro buando quieta e ania badaradunia nada no nome de Jesus, meu Deus. No nome de Jesus, meu Deus. Continua cuidando de todos nós em graça. E no poder do Teu Espírito Santo. Nós somos Teus, Tu és nosso. E nós queremos, Pai, vencer a cada dia. Na força da Tua graça. Fica conosco. Nos dá uma tarde feliz. Uma noite abençoada, Senhor. Que o culto do reencontro hoje à noite que teremos, a partir das 20 horas aqui, seja marcado uma vez mais pela Tua palavra, pela Tua vontade, porque Tu estás refazendo, Tu estás reorganizando, Tu estás reconstruindo, Tu estás restaurando nesta tarde. E coisas novas vão aparecer, vão se manifestar, vão se revelar. Sim, dos Teus planos, dos Teus propósitos na vida daqueles que o Senhor chamou para o meio desta terra. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos que com carinho participaram dessa live hoje. Hoje à noite, 20 horas, estamos aqui ao vivo para a glória de Deus no nosso culto reencontro. Deus abençoe a todos uma tarde de paz e vitória e de bons negócios. Onde você estiver, as mãos do Senhor estão estendidas para te abençoar. Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de cada um que esteve conosco aí. Deus abençoe Fátima Borges, Deus abençoe Mamitos. Deus abençoe a vida da nossa irmã Fernanda, irmão Souza. Deus abençoe a vida do Ângelo. Deus abençoe a vida da Laís. Deus abençoe a todos e todos que estiveram conosco aí, os irmãos de dentro do Brasil, outros que estão fora do nosso país. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Continue sempre visitando a página da nossa web rádio, da nossa web TV, que está 24 horas no ar com mensagens abençoando corações. Nosso canal no YouTube que está crescendo todo dia, Jefferson Santos Ministros. Acompanha tudo que está acontecendo lá. Deus tem feito coisas grandes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus!